E hoje também aqui está com a gente nosso querido pastor Judson, está ali com a April. E eu quero receber esse homem de Deus com muita honra. Vem para cá em nome de Jesus. Está em casa, viu? Vocês estão em casa. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado por nos receber. Nós que nos sentimos honrados, né? Estou aqui com a minha esposa April e nós amamos muito o Brasil. E o que essa nação carrega é fenomenal. Ah, se eu pudesse te dizer como Ele olha pra você, se os seus ouvidos se abrissem agora pra ouvir a voz do seu amado. Tenho sonhos pra você, sonhos pra você, minha noiva. Eu tenho sonhos pra você, sonhos pra você, minha amada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que escondido está pra você. Eu não sei como que vai ser hoje à noite. Falei com o Kleber, ora aí, porque estou aqui e a graça de Deus. Antes da gente começar, eu quero falar desses livros que está aí fora. Vai abrir esse aqui, ó, meu pai, Baiano, Fuego de Dios. Vou dizer sincero, minha esposa fez o prefácio desse livro, a April. Então, vou dizer sincero, para ela fazer prefácio assim é porque algo tem aqui. É um livro abençoado. Eu li esse livro, vai abençoar a sua vida, do apóstolo Silvio. Esse de SOS Liderança vai abençoar a sua vida, do apóstolo Kleber. E esse aqui, Inteligência Estratégica. Quem não tem esse livro ainda, eu te aconselho a adquirir. É uma palavra que Deus nos deu. E eu não sei se eu posso semear esses livros. Pode ser, Kleber? Kleber, pode semear seus livros? Vocês podem semear para vocês? Porque esse pastor pregou sobre semear, coisa toda. Quem quer? Quem quer? Vou jogar para esse lado aqui. Se bater, não me processa se machucar a cabeça de alguém. Lá, ai. Esse aqui, ó, SOS Liderança. Ai. Ó, aqui, ó. Esse irmão aqui veio aqui na frente, meu pai. Aleluia. Ser sincero, eu acho que eu vou voltar nessa igreja. Água de coco no coco, meu pai. Jesus amado. Diga, Senhor Jesus, eu te quero essa noite. Se eu pudesse te dizer os sonhos que Deus tem pra você. Pode se sentar. Nem olhos viram, nem ouviram o que Ele tem. A sua graça,
Queria conversar um pouquinho com vocês. Queria pedir um favor para vocês. Estenda as suas mãos e ora para a minha vida, para que Deus me dê graça para compartilhar algo do coração dele com vocês essa noite. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Alguns dias atrás, o Senhor começou a compartilhar no meu coração, e muitas das coisas que eu compartilho com a igreja é aquilo que Deus está falando comigo. Então, eu só posso te dar aquilo que eu estou recebendo. Uma das coisas que o Senhor falou comigo nesse último mês, tem um texto em Isaías capítulo 43, que diz assim: do not dwell on the past. A tradução é mais ou menos assim: não habite no passado. Vira para alguém que está do seu lado e fala: não habite no passado. Come on. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo: Judson, você pode morar em vários lugares no tempo, e eu não quero que você habite no passado. O Senhor falou comigo: muitos de vocês colocaram a sua tenda e a sua casa no passado, e por isso vocês não conseguem perceber o que eu estou fazendo hoje. Quando você mora no passado, você não enxerga o presente, e você nunca alcança o futuro. E um dos desafios que o Senhor tem pedido para mim e para a igreja nesses dias, talvez eu esteja doido, é não habitar no passado. Ou seja, o passado você vai para perdoar, ser perdoado, confessar, ser sarado e mover para frente. Deus não te chamou para ficar stuck, preso no passado. Naquele dia diz assim: olha, eu estou fazendo algo novo agora. Come on. Vira para o seu irmão e diga: Deus está fazendo algo novo. Não habita no passado. Vira para o seu irmão e fala: não, cheio. O que fizeram contra mim no passado, por isso que eu não experimento nada hoje. O que a igreja fez, o que os pastores fizeram, o que o povo fez, o que roubaram de mim, o que me machucaram. Deixa eu dizer uma coisa: sai desse lugar e vem para onde Jesus está. Sai desse lugar e habita onde Jesus está. Come on. Interessante que nós corremos o risco, e eu corro esse risco. Muitas vezes a gente habita até no passado que foi positivo. Às vezes, sabe aquele irmão nostálgico, né? Como a igreja no passado amava Jesus. Mas vou tentar não ficar empolgado. Ora, fala: Jesus, ajuda justo não ficar muito empolgado hoje. Mas a gente começa a falar: mas no passado que tinha crente, hoje não tem crente. Mentira, tá cheio de gente queimando por Jesus hoje. Você só está perto das pessoas erradas. Come on.
Jesus sempre tem pessoas que queimam por Ele. Ele sempre tem uma Betânia. Ele sempre tem gente que queima por Ele. Jesus está fazendo algo fascinante na terra. Só que muitas vezes a gente está em outro tempo. Por isso a gente não percebe o que Ele está fazendo. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, você se lembra isso? No Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que os discípulos chegaram lá e assustaram porque eles viram Jesus sendo transfigurado. E eles viram também, ao mesmo tempo, eles viram Moisés e eles viram Elias. De repente, Pedro e João falam: vão abrir nossa tenda aqui. Vão construir uma tenda aqui, porque o passado é melhor. O cara era Moisés. Elias era o avivamento de 50 anos atrás, não sei quanto tempo atrás. Vão construir uma tenda no passado. E aí o céu se abre e fala: véi, você não está percebendo? Eu estou fazendo algo novo hoje. Vocês estão diante do Cristo, diante do Messias. Aprende o que eu estou fazendo hoje. I'm doing a new thing today. Eu estou fazendo algo novo agora. Vocês estão me entendendo? Deus está movendo hoje. Tem algo que Jesus está colocando no lugar. Tem algo que Jesus está estabelecendo. Então, por favor, não chora pelo passado, mas aprenda com o passado. Se alegre com o passado. Celebre o que Deus fez, mas descubra o que Ele está fazendo hoje. E entra na agenda de Deus hoje. Come on. Outro problema também com a geração profética, né, que a gente pode chamar assim. Eles vivem muito no futuro. Um dia vai acontecer algo maravilhoso. Não habite nem no passado e nem no futuro. Habite no tempo de Deus. Come on. Come on. Come on. Diga para o seu irmão: eu quero habitar no tempo de Deus. Ei, Jesus, Tu és doce demais. Andar contigo eu quero. Quando me levanto pela manhã, procuro a Tua face. Quando me levanto pela manhã, procuro a Tua face. Abra sua Bíblia em Neemias. Eu não pensei que eu ia liberar isso no Brasil quando eu viesse aqui, mas eu quero dizer o que eu creio. Eu vou dizer talvez 15% ou 20% talvez daquilo que eu creio que o Espírito Santo está fazendo hoje. E talvez eu esteja errado. Você pode sair daqui e falar: Judson está doido, viajou na maionese. Mas um pouquinho daquilo que eu creio, que eu acho que está acontecendo. E eu acho que essa conferência hoje tem tudo a ver com isso. Em Neemias capítulo 12, versículo 27, diz assim. A minha tradução talvez seja um pouco diferente da sua. Vocês me aguentam um pouquinho aí? Sim? Oh Jesus, como eu te amo. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam a Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados de netofatitas, de Bet-Gal, das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si, ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco, seguido de Osaías e a metade dos líderes de Judá, Azarias. Vamos parar por aqui. O que aconteceu aqui?
Neemias diz, pela ocasião, diga assim, no tempo. Uma hora especial, naquela hora algo estava acontecendo. Então, Neemias diz assim, olha, nesse tempo, como diz em Lucas 12:56, esse é um versículo que muitas vezes me ofende. Jesus vira para os religiosos e diz assim, olha, vocês sabem discernir quando vai chover, vocês sabem discernir quando algumas coisas acontecem, mas vocês não percebem o meu kairós. Vira para alguém, um dos maiores segredos de um amigo do noivo é perceber o kairós de Deus. Come on. Eu não sei se eu vou ficar perdido aqui. Eu tenho medo de sair da pregação e nem sei para onde que eu vou. Eu já sou um pregador meia boca e eu já viajo na maionese. Vai orando aí, Kleber. Kleber, que se eu pregar heresia, o apóstolo Kleber está ali para corrigir. Deixa eu te falar uma coisa. João Batista, ele colocou um título, ele sabia qual que era a sua identidade. Ele disse, eu sou amigo do noivo. Então todos os discípulos de João Batista seriam o quê? Amigos do noivo. Então a única vez que Jesus usou o termo amigo do noivo foi quando ele estava conversando com os discípulos de João Batista. Porque os discípulos de João Batista não entendiam o kairós de Deus. Jesus falou, interessante, o amigo do noivo se alegra, mas vocês não estão percebendo o tempo o kairós. Vocês não discernindo o que está acontecendo. Uma das características dos amigos do noivo é perceber o kairós de Deus. Vira para sua irmã e fala, vira para sua irmã e fala, meu filho, você precisa perceber o que os céus estão fazendo. Se você não percebe que Deus está no controle, você acha que o Supremo Tribunal Federal está no controle, ou você acha que o homem rico da sua cidade está no controle, eu não devia falar essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, quando você entende o que está acontecendo nos céus, você sabe quem está no controle das coisas. Quando você percebe o kairós de Deus, você se alinha com os céus e as coisas são mais leves, são mais fáceis, são mais tranquilas. Come on! Não está sendo transmitido, né? Não. Algumas coisas que eu vou falar no Brasil dessa vez, nós não vamos transmitir, porque vai ser em lugares específicos. Na hora que Deus me liberar, eu vou entregar as palavras. Mas hoje à noite eu quero dizer para vocês, habite do kairós de Deus. Tem como é que chama? Tem um telescópio chamado James Webb. Quem já ouviu falar desse telescópio? Esse telescópio está pirando a cabeça dos cientistas e dos pesquisadores. Por quê? Porque esse telescópio está descobrindo que provavelmente não houve um Big Bang. Porque eles descobriram galáxias que o tempo dela confronta com o tempo de tudo que eles pensavam. Eles descobriram que o tempo no universo não funciona de acordo com o nosso tempo. É como se existisse um outro tempo chamado Alfa e Ômega, que é o controle de todas as coisas. Come on, come on. Eles estão assustados, falam, mas como? Então isso aqui vai mexer com tudo que a gente entende. Come on. É como se tem alguém. Interessante que Jesus em Apocalipse, ele começa se apresentando como o quê? Alfa e Ômega. Olha aqui, o tempo está nas minhas mãos, relaxa. Eu sou Alfa e Ômega. Kairós está nas minhas mãos. Entra no meu kairós, percebe o que eu estou fazendo. Olha o que está acontecendo nessa hora. Isso é chave. Isso é chave. Então Neemias, ei, Jesus. Hey,
Então Neemias, ele disse assim, olha, naquele Kairos, naquela hora, onde o muro, depois de 52 dias, foi restaurado, tinha algo que precisava ser estabelecido. Ele descobriu então que tinham pessoas que estavam fora da sua posição. Vira para alguém que está no celular e fala: essa hora é hora de voltar para a sua posição. Você precisa saber onde você foi colocado no corpo de Cristo, qual é a sua posição, qual é a sua porção, qual é o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para essa hora. Come on, let me tell you, deixa eu te dizer uma coisa. O tempo em que nós vivemos, eu ouço o Espírito Santo dizendo: eu vou colocar as juntas, as medulas, eu vou colocar as coisas ajustadas no lugar. É o tempo, o Kairos de Deus agora, é o tempo da igreja se tornar corpo como ela nunca foi, ela se estabelecer da maneira como Ele quer. Come on, come on, come on. O muro está pronto. Agora existem lugares que não estão sendo ocupados, precisam ser ocupados. Existem posições que precisam ser ocupadas e não estão sendo ocupadas. Neemias então descobre que os sacerdotes, que os levitas saíram de Jerusalém. Ele descobre que os cantores saíram de Jerusalém e fala: E aí ele manda fazer duas coisas. O Senhor me deu essa palavra antes de eu vir para o Brasil. E hoje eu pensei: Senhor, o Senhor quer que eu fale isso? Eu estou falando, vocês julguem. O Senhor virou para Neemias, que era o restaurador, e falou: vai procurá-los. O Senhor me deu o que eu vou falar aqui talvez seja loucura na minha cabeça, mas eu sinto que o Espírito Santo falou comigo: Judson, está na hora de procurar os cantores, os adoradores que se perderam, porque Jerusalém ficou em ruína. Está na hora de procurar aqueles que foram espalhados. Está na hora de procurar aqueles que se espalharam, porque Jerusalém ficou em ruína. E traga eles de volta, para que eles se posicionem naquele lugar que eles foram chamados para se posicionar. Ouça o que eu estou dizendo para vocês. O mover de Deus nessa hora é procurar, encontrar e trazer de volta aqueles que foram chamados para a sua posição. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo está nos chamando a procurar. O que aconteceu aqui é que algo que havia sido profetizado há 70 anos atrás estava se cumprindo, mas ninguém estava se alegrando. Eles estavam habitando em outro tempo. Jesus está fazendo algo e você não está se alegrando. Até as nossas canções ainda não mudaram, porque a gente não descobriu o que é que os céus estão cantando. Come on! Come on, Jesus. Come on, Jesus. Sabe o que aconteceu? E eu vou ler para você esse texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está em Neemias capítulo 1. Diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derribados e as portas das cidades queimadas. Em outras palavras, essa era a situação de Jerusalém. Sabe o que os ministros fizeram? Os cantores saíram para fora, porque eles cansaram da dor, da humilhação, do vergonha, dos escândalos, disso, daquilo hoje, da decepção, disso, daquilo outro. E eles saíram para fora. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram para si. Eles pegaram o dom que Deus tinha dado para eles e começaram a usar para si, no lugar errado.
O texto diz que eles saíram para fora e construíram para si comunidades, e ali eles estavam sobrevivendo. A Bíblia não fala que eles estavam em pecado, a Bíblia não fala que eles simplesmente estavam tentando sobreviver. Alguns cantores talvez que antes cantavam no meio da glória, no meio da arca, na presença da arca de Deus, dizendo santo, santo, santo. Agora, para sobreviver, eles cantavam na boate, eles cantavam entretenimento. Agora, para sobreviver, eles eram funcionários de uma igreja para fazer um salário. Come on. É hora de trazer os amigos do noivo de volta para o lugar que eles têm que estar. Sábado agora, um amigo meu me levou num restaurante no meio do mato. E na hora que eu cheguei, eu vou abrir meu coração para vocês. Meu coração, eu vi uma pessoa na música tocando. Na hora que eu entrei, meu coração esfriou. Porque eu tive a impressão, eu vou encontrar um dos cantores que saíram de Jerusalém e agora cantam para entreter outras pessoas. E eu sinto que o Espírito Santo está dizendo, vai atrás deles e diga para eles que algo maravilhoso está acontecendo em Jerusalém. Você não vai atrás dele para julgá-los, para condená-los, para jogar uma pedra. Você vai atrás dele para dizer, olha, a glória está voltando para a casa de Deus. O muro está sendo restaurado. Algo está para vir, algo está para vir, algo está para vir, algo está para vir. Traz eles de volta. A adoração precisa ser traga de volta. Come on, Jesus. O texto diz, eles construíram para si. Mas agora, 70 anos depois, algo esperado, e eles não percebiam, eles continuavam fora, porque eles construíram algo para si. Meu ministério, meu nome, minha rede, meu isso, meu aquilo. Eu preciso sobreviver, então eu preciso construir algo para mim. Mas agora o som mudou. O Kairos é outro. Não é para si, é para Ele. Não é para você sobreviver, Ele cuida de você. Relaxa, fica tranquilo, Ele vai cuidar de você. É para Ele, 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 é para a glória dEle, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Come on! Sheikabanas. O tempo de construir, isso aqui eu vou falar profeticamente, talvez seja loucura. Brasil, o tempo de construir para si acabou. O tempo de implantar uma igreja para você ter a sua hortinha acabou. Agora é para Ele. É para Ele. É para Ele. Come on, you get this? Vocês pegam isso? Jesus. Os cantores, os ministros estavam em modo sobrevivência. Você sabe quando o seu celular está acabando a bateria e você muda para a bateria modo sobrevivência? Eu estou no modo sobrevivência. O que eu faço agora é porque eu quero sobreviver. Mas esse tempo passou, Deus está restaurando.
Deus está restaurando a porção. Deus está restaurando o caminho para a glória. Deus está restaurando o caminho para algo fenomenal. Deus está restaurando algo para a autoridade. Eu estava algumas semanas atrás em uma nação na Europa e eu dirigi de uma nação que a gente estava dirigindo. Aí eu entrei nessa nação, que eu não vou citar o nome, e durante os dias que eu fiquei nessa nação, eu ouvia no meu ouvido uma voz: I'm not welcome in this. Eu não sou bem-vindo nesse lugar. Eu acordava de manhã, eu ouvia como se o Senhor falasse: eu não sou bem-vindo nesse lugar. Eu não sou bem-vindo nesse lugar. Eu fiquei pensando: o que é isso, Jesus? Aí eu me lembro que nós pegamos um trem para passear e fomos numa cidade muito famosa. Passamos o dia naquela cidade. E na hora de voltar para outra cidade onde nós estávamos hospedados, na estação central da cidade de trem, nós vimos um piano imenso lá. Um dos meninos que estavam com a gente, um dos jovens que estavam com a gente, ele se assentou no piano e começou a tocar. Daí a pouco eu cheguei perto dele e nós chegamos. Eu acho que nós começamos a gritar: Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my eyes lit, I give you everything. Tua bondade te seguirá, me seguirá, Senhor. De repente a atmosfera daquele lugar mudou, velho. Daqui a pouco tinham pessoas que estavam sentadas e começaram a chorar. Daqui a pouco eu vi algumas pessoas lentamente levantando a mão e adorando. Nós quase perdemos o trem, né? Por favor, né? O brasileiro faz essas coisas, né? Mas de repente eu voltei daquele lugar com uma chave. Aquela nação diz: Jesus disse: Judson, eu não sou bem-vindo aqui. Mas agora Ele colocou Judson, esses irmãos naquela nação. Agora de repente, onde Jesus não era bem-vindo, Ele é bem-vindo, porque no meio de tudo aquilo, esses irmãos decidem parar e levantar a mão. Your goodness is running after me. A tua bondade está correndo atrás de mim. De repente Jesus. Pera makoroshita laba. Hey koromana chandraba chandraba. Não importa se ele não é bem-vindo, mas se você entra por as portas daquela nação, agora Deus é bem-vindo naquele lugar. E legalmente, porque você carrega a autoridade, você fala: Senhor, olha, pode vir comigo. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor está comigo. O Senhor é desejado nesse lugar. O Senhor é adorado nesse lugar. O Senhor é amado nesse lugar. O Senhor é respeitado nesse lugar. Foi algo que aconteceu em 15, 20 minutos. Foi uma chave. Nós estamos planejando o ano que vem levar uma equipe de adolescentes com violão nas costas para parar em alguns lugares naquela nação, tirar o violão, sentar no chão e adorar Jesus. E dizer: Jesus, you are welcome. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és adorado, tu és desejado aqui. E os anjos cantam
Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. E os anjos cantam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Adore a Ele um pouquinho, me ajuda um pouquinho aqui, diga. E os anjos cantam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome. Poder, seu nome é sobre todo. E os anjos cantam. Santo, toda a criação. Exaltado és. Santo, exaltado és. Santo para sempre. Oh, teu nome, diga. Teu nome é o mais alto, teu nome é sobre todos. Declara isso. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. Será que a igreja brasileira esqueceu isso? Teu nome, diga. Teu nome é o mais alto. Teu nome, come on, é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam. Santo, Santo pra sempre.
Deixa eu te dizer uma coisa. Está começando um movimento. Neemias mandou: procura os cantores que edificaram para si e diga para eles que está na hora de vir para o muro. Procure os sacerdotes e os levitas que estão disposicionados e diga para eles que o lugar deles espera ele no corpo de Cristo. Um movimento está começando na terra, onde o Senhor está dizendo: procure os cantores, traga eles, procure e traga eles, traga eles, traga eles, porque tem algo que eu estou fazendo agora na minha casa. Pode sentar. Checando, mas vocês me aguentam mais uns minutinhos? Sim ou não? Eu paro se quiser. O muro não é um lugar de indecisão, é um lugar de posição. Neemias falou: vem para o muro. O muro é largo. O muro... Eu me lembro uma vez que eu estava visitando uma cidade medieval, há muitos anos atrás, na Alemanha. E eu caminhei pelos muros daquela cidade. Eu pude observar que os muros eram para ter uma posição estratégica para aquilo que estava para vir. Eu vou falar rapidinho isso aqui. As cidades edificadas, que tinham muros edificados, e quem estava no muro era aquele que ele tinha uma visão estratégica do que estava por vir e uma visão estratégica do que já estava aqui. Vou dizer isso mais uma vez. Quem estava em cima do muro, ele era posicionado de forma que ele sabia o que estava vindo. De longe ele sabia, ok, vão saber se é o inimigo ou se são amigos. Ele tem uma visão clara do que está por vir. E ele percebe claramente a responsabilidade por aquilo que está aqui. Eu estava numa cidadezinha na Alemanha também. A gente parou para almoçar há um mês passado. E eu me lembro que alguém estava me falando que tinha um costume na cidade, que tinha é o nome que eles falaram lá, que a pessoa caminhava a noite toda pela cidade e ele gritava para anunciar que a coisa estava sob controle. De hora em hora ele era o relógio. Ele bradava de tempo em tempo. Eu pensei: uau, nós precisamos de homens assim, que são como o relógio de Deus. Eles bradam de tempo em tempo, para que a igreja saiba o tempo que nós estamos. Nós precisamos de homens colocados em posições estratégicas, para discernir o que está para vir. Come on, come on, come on. Neemias falou: venham todos, porque é hora de celebrar. Nós vamos subir no muro e vamos celebrar e vamos dedicar esse muro, porque algo maravilhoso está acontecendo. Algo maravilhoso está acontecendo. Mas se você está edificando para si, você não vai perceber o que Jesus está edificando. Aí você fica angustiado, ansioso, desesperado, com medo, sem saber o que vai acontecer. Mas se você estiver do lado de Jesus, você vai perceber que Ele está edificando algo. Quando eles trouxeram os músicos e os cantores, os músicos, os levitas, sabe o que Neemias fez? Ele fez um grande coral. Diga, um grande coral. Fala, diga para o irmão que está do seu lado, vira para o seu irmão que está assim: ó, meu filho, não serão 300 corais, é um só corpo, é unidade, é um só muro. Não é o seu muro e o meu muro. Não é o seu reino e o meu reino. É o corpo de Cristo alinhado, ajustado. Não é o seu ministério, não é a sua canção, não é o seu chamado. Nós todos fomos chamados para esse lugar, porque algo está acontecendo na terra e eu quero ser parte disso. Come on.
céus e terra, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono, e céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono, e céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono. Eu não quero falar muito hoje à noite, quero só introduzir para vocês isso. Eu ouvi como se o Senhor dissesse: começa a procurar os cantores, porque eu estou para fazer algo na adoração. Começa a procurar levitas que estão edificando para si. Diga para eles: abandona o que você edificou para si, porque algo está acontecendo aqui no meio da glória. Está na hora de você pegar aquilo que você fez para si e falar: Senhor, é para o Senhor agora, não para mim. O que o Senhor quer fazer? Eu sinto como se o Senhor está procurando alguns aqui essa noite. E deixa eu ler 2 versículos e a gente vai orar. Quando eles voltaram, ele fez um coral imenso. E ele mandou um coral, e ele dividiu esse coral em 2 grupos no mesmo muro. Um foi para a esquerda, outro foi para a direita, mas era o mesmo muro, era o mesmo coral. Interessante que um foi para a esquerda, se eu não estou enganado, até a porta do monturo, a porta do lixo. Interessante, deve ter muitos teólogos aqui, né? Mas eu estava lembrando esses dias que a porta do lixo é a porta mais perto do templo da glória. O lugar onde você expõe o seu lixo é o lugar onde você está mais perto de experimentar um derramar de Deus. Quantos estão me entendendo? O lugar onde você expõe a sujeira. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Não vai ser sem esporro que precisa ser exposto que nós vamos experimentar o que Deus tem. Deus vai nos levar por essa porta. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos encontrar o templo da glória. Come on, quantos estão me entendendo? Eu tenho tanto para dizer para vocês. Eles começaram a caminhar. E Neemias falou uma coisa, eu estou pulando aqui. No versículo 40 ele diz assim: assim os 2 coros que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam. Diz assim: os 2 coros encarregados das ações de graças, de adoração, assumiram os seus lugares no templo de Deus. Pega no seu irmão que está do seu lado, fala com ele: meu filho, se você não lembrar nada que o Judson pregou hoje, lembra que o Senhor está te procurando para você assumir o seu lugar. Vira para o seu irmão e fala: você tem um lugar na igreja, no Brasil e nas nações. Você tem um lugar no templo da glória. Esse lugar é seu. Se você não estiver lá, outro vai assumir que não é você. Muitas coisas aconteceram nessa nação nos últimos 15 anos, porque a igreja se recusou a assumir o seu lugar aonde ela deveria estar. Sobre isso a gente fala em outro dia. Mas agora chegou a hora onde o Senhor está dizendo: assume o seu lugar na minha casa.
Descobre, ouça o Espírito Santo te chamar e assuma a sua posição. Vem para um lugar de adoração, de ações de graça, de intercessão, de lágrimas, de celebração, de dança, porque Deus está fazendo algo maravilhoso. Capítulo 11, que eu estou pulando, é uma pregação de 2 horas. No capítulo 11, no capítulo 13, no versículo 11, Neemias repreende os líderes, que estava acontecendo algo assim interessante. Ele diz assim: então repreendi os oficiais e lhes indaguei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Olha para mim. Nós vamos enviar você para os seus devidos postos. Olha bem para mim. Há uma unção vindo sobre a casa do Senhor, sobre restauradores, sobre homens e mulheres que carregam o coração dos céus, que vão se levantar com autoridade e vão enviar você para o lugar onde Deus te chamou para estar. Ouça o que eu estou dizendo. Há uma unção para encaixar as juntas, para encaixar os membros. Alguns de vocês estão gemendo porque você está funcionando fora da sua esfera que Deus te deu. Mas Jesus está dizendo: chegou a hora de eu te colocar aonde você precisa estar, para você funcionar aonde você precisa estar. Vamos ficar em pé. Se possível, né? Versículo 44 do capítulo 12 diz assim: no mesmo dia. Qual dia? No mesmo Kairos, na mesma ocasião, na mesma hora que trouxeram os cantores, os ministros, os adoradores que estavam edificando para si, agora eles estão onde é edificado para Ele, não para si. Nesse mesmo dia, algo surpreendente começa a acontecer. Foram nomeados responsáveis pelos celeiros. Sacode alguém que está do seu lado aí e fala: fi. Quando você percebe o Kairos, quando você percebe sua posição, Deus começa a limpar o celeiro. Ele manda Tobias embora e ele começa a liberar o celeiro e fala: está na hora de abençoar esse povo, porque eles estão... A provisão está escondida em você estar funcionando onde Deus te chamou para funcionar. Faz sentido? Ele diz assim: olha, responsáveis pelos celeiros e câmaras do tesouro, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos do campo em volta das cidades, deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei para os sacerdotes levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes. Eu acho que eu estou doido. Aqui diz que a igreja começou a semear e trazer vinho novo, azeite, porções, porque ele falou: não, os cantores estão aonde eles deveriam estar, os ministros estão aonde eles deveriam estar. Havia uma alegria no corpo de Cristo, porque a igreja estava funcionando do jeito e no lugar aonde deveria funcionar. Come on. Então eu queria pedir vocês, esse pouco tempo que eu estou aqui, esse pouco tempo que eu estou aqui com vocês, volta, volta, volta. Nós estamos te procurando. Tem um lugar para você. Tem um lugar para você que o papai designou. Volta.
Cantores, saiam desse lugar que Deus não te chamou para estar e volta. Volta para o lugar de lágrimas, de adoração, de santidade, de pureza, de submissão, de quebrantamento. Volta para esse lugar de confiar em Deus. Volta para esse lugar, porque na hora que os céus enxergam você encaixado aonde você foi chamado para encaixar, um favor de Deus vai vir sobre vocês. E a autoridade vai ser restaurada. Oh, meu Deus. Volta. Nós estamos enviando vocês para o lugar que Deus chamou você para estar. Aqueles cantores estavam do lado de fora falando: olha o que eu edifiquei maravilhoso para mim aqui do lado de fora de Jerusalém. Eu não preciso da igreja não, eu tenho um ministério grande que funciona independente da igreja. Eu tenho um nome, eu tenho uma fama, eu tenho um reconhecimento. A igreja é muito problemática, eu não tenho tempo para mexer com a igreja. Eu não tenho tempo para mexer com o sistema de igreja, é muito cansativo. O povo é problemático, igreja é cheia de sujeira. Eu estou aqui fora, eu edifiquei meu nome, edifiquei algo, eu não preciso. Mas de repente o Senhor fala: filho, eu estou restaurando um muro. Você não quer fazer parte do que eu estou fazendo, não? Filho, você percebe que eu estou fazendo algo na minha casa? Será que você não pode vir e entrar no lugar que eu te chamei? Porque você vai ver, o vinho novo vai fluir de novo, o azeite vai fluir de novo, a glória vai descer de novo, a minha presença será vista de novo no meio de vocês. Ele está te procurando para te trazer de volta. Óleo fresco para você. Ele vai derramar. Ele vai derramar. Eu queria, olha, se eu pudesse à noite, eu queria fazer um apelo. Raramente eu faço isso, mas eu quero fazer um apelo para você. Fala: Judson, eu estou achando que eu estou funcionando fora de Jerusalém. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo, mas eu quero ter certeza que eu estou aonde Jesus me chamou. Eu quero entender o Kairos de Deus e eu quero me encaixar naquilo que Ele tem. Eu quero atrair a glória de Deus. Eu quero funcionar no lugar que Ele me chamou para funcionar. Porque quando eu me encaixo, o azeite vai fluir, o óleo vai descer. Vocês estão me entendendo? É muito simples. É muito simples. Eu preciso que os apóstolos e profetas nessa nação e os mestres nessa nação parem de assentar discutindo coisas que não são eternas e comecem a procurar aqueles que precisam voltar para o lugar que eles têm que funcionar. Por favor, restaurem a casa do Senhor. Por favor, prepare o lugar para o Senhor. Por favor, restaurem os muros. Por favor, tragam eles de volta para o lugar de arrependimento, de quebrantamento, de pureza, de inocência. Traga a igreja de volta para uma adoração que não seja entretenimento. Eu suplico a vocês, os céus estão te procurando. Os céus estão te procurando. O Senhor está me falando que existem ministros de adoração aqui que eles estão stuck, eles estão presos. E essa noite o Senhor está dizendo: eu quero restaurar os amigos do noivo, eu quero restaurar os cantores nessa região, eu quero restaurar os adoradores nessa região. Judson, chama eles para frente, chama eles para frente, chama os cantores, os adoradores para frente.
Deixa eles virem aqui para o altar, Judson, se eles querem voltar. Por 7 anos Deus me proibiu de pregar em uma conferência profética no Brasil. Por 7 anos Ele não nos deixou voltar ao Brasil para fazer aquilo. Às vezes que nós iremos foi vir e voltar rapidinho. Mas sabe o que o Senhor me ensinou? Ele me levou de volta para um lugar que às vezes 3, 4 horas da manhã ninguém está me vendo. Ah, velho, é bom demais. E não preciso que ninguém me veja. Às vezes eu me assentava sozinho. Às vezes eu dormia falando, que 3 horas da manhã chegue logo, para eu pegar meu violãozinho e tocar bem baixinho, porque eu não queria acordar ninguém, só para Ele. Porque eu descobri que o meu lugar não é na plataforma. Jesus não me chamou para a plataforma. Jesus me chamou para Ele. Jesus não me chamou para compor para multidões. Jesus me chamou para compor para Ele. Se de quebrada alguém ouvia o que estava acontecendo entre eu e Jesus e ficava empolgado, mas o negócio não era sobre aquela pessoa, é sobre eu e Jesus. Não é sobre a multidão, é sobre você e Jesus. Enquanto os músicos no Brasil não voltarem para esse lugar, nós vamos continuar comprando luzes maiores, aparelhagem maior, esperando qual a próxima mover que vai acontecer no mundo para a gente copiar. Enquanto a gente não voltar para esse lugar, nós não vamos encontrar aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos ficar sem vinho. Alguns de vocês sabem, você ministra, mas não tem vinho, velho. Não tem azeite. Mas o Senhor está dizendo, traga eles de volta, porque eu vou devolver para eles o vinho que é deles. Eu vou devolver para eles o azeite que é deles. Eu vou devolver para eles o trigo. Alguns deles, Judson, caíram em pecado, mas diga para o Brasil que eu estou levantando aqueles que caíram pela minha graça. Eu vou levantar uma geração de músicos de novo na nação brasileira, cujo coração é totalmente meu, diz o Senhor. Eu vou trazê-los de volta e eu vou fazer um coro com eles. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Eu queria que você começasse a expor as mãos sobre esses músicos. Comece a profetizar sobre eles. Quando esses músicos chegaram em Jerusalém, sabe o que Neemias falou com eles? Eu estava esperando por vocês. Quando eu vejo vocês jovens ministrando, sabe o que eu digo? I've been waiting for you. Eu tenho esperado por vocês há um tempão. Eu tenho esperado por vocês há um tempão. Porque tem um lugar que é de vocês e eu não quero ocupar. Tem uma porção que é de vocês e não é minha. E esse muro precisa de vocês. Nós precisamos que vocês rasguem os céus, que vocês atraiam a glória de Jesus para esse lugar, para essa nação. Nós estamos esperando vocês voltarem para esse lugar que é de vocês. Come on, come on. Vocês entram na internet e aquele que edificou lá fora, para ele, parece que está feliz, mas não está não. Ele nasceu para Sião. Ele tem não sei quantos milhões de seguidores, mas não está feliz não, sabe por quê? Porque ele nasceu em Sião e ele não consegue viver plenamente enquanto ele não está em Sião.
Então não se engane, o que você vê na mídia não é verdadeiro, porque verdadeiro e genuíno é o que acontece quando ninguém vê, é adoração. Quantos vocês vão voltar hoje à noite? Quantos vocês vão dizer, Júlio, eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando para aquilo que Deus tem. Eu estou voltando. Diga, eu estou voltando, Jesus. Os levitas, os sacerdotes, os ministros. Você fala, Júlio, eu quero me encaixar naquilo que Deus tem para mim. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela. pois a essência. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, 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 ha. Oh, estou voltando coração e a essência és tu. A essência oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra alguns dias atrás, eu fui tão convicto que Deus falou, Judson, vai procurar os cantores. Eles saíram para tentar sobreviver, por isso eles estão disposicionados. Mas diga para eles que está na hora de voltar no lugar que é deles. E não é a plataforma. A plataforma é isso aqui em comparação do lugar que eu dei para eles. No meio da minha glória eu vou fazer algo tremendo, Judson. Porque existem algumas chaves que o Senhor vai dar para a igreja nesses dias. Uma delas é restaurando a adoração genuína na igreja. Deus está querendo restaurar a alegria que foi roubada da igreja na adoração. O Senhor está querendo restaurar a liberdade que foi roubada na adoração. O Senhor está querendo restaurar o coração de adorador. Ele vai restaurar outras áreas, e essas áreas juntas vão criar um ambiente no muro. O inimigo não vai conseguir entrar. Vocês estão me entendendo? Estou voltando pra ti. Estou voltando pra ti. Levanta suas mãos o mais alto que você puder e declara: estou voltando pra ti. Diga isso pra Jesus.
Estou voltando pra ti. Declara, quero ouvir a sua voz dizendo: Estou voltando pra ti. Estou voltando pra ti. Estou voltando pra ti. Estou voltando pra ti. Onde está o vinho novo? Onde está o azeite? Onde está o trigo? Jesus, pede a Ele. Onde está o vinho novo? Onde está o azeite? Onde está? Estou voltando